Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje nós vamos iniciar a segunda parte, a segunda divisão deste pequeno livro de Esdras. Já passámos pelos primeiros 6 capítulos e falámos acerca do retorno do povo de Israel da Babilónia para Jerusalém, sob a liderança do grande líder Zorobabel. Nos capítulos que vamos estudar hoje, vamos encontrar um novo retorno do povo de Israel, agora juntamente com Esdras. Esdras realmente entra em cena aqui a partir do meio do seu livro. E é a partir deste capítulo 7 e 8 que vemos como Deus vai agir através deste homem. No capítulo 9 e 10, o povo passa por um avivamento espiritual. Nós vamos entender melhor esse grande avivamento quando chegarmos ao livro de Neemias. Neemias será o próximo livro que nós vamos estudar. E lá vamos poder compreender melhor este período que a nação de Israel vive de uma forma muito especial. Estes 2 livros, Esdras e Neemias, são extremamente importantes, assim como o livro de Ageu e Zacarias, para que nós possamos ter uma compreensão completa deste período que a nação de Israel está a viver. Então vamos iniciar o nosso capítulo 7 e vamos vê-lo a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E esta é a genealogia de Esdras, que viajou desde a Babilónia até Jerusalém, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras era filho de Cesarias, Cesarias era filho de Azarias, Azarias era filho de Elequias. Artaxerxes deu a permissão a Neemias para que ele retornasse e reedificasse os muros de Jerusalém. Quando Artaxerxes deu ordem para que Neemias retornasse a Jerusalém, foi quando teve o início o período de 70 semanas do livro de Daniel. As 70 semanas do livro de Daniel é uma grande profecia escrita na Bíblia. Esse facto é que torna aqui o rei Artaxerxes tão importante. Mas nós não vamos falar agora desse período, pois vamos fazer quando estudarmos de uma forma mais cuidada o livro de Daniel, e também iremos debruçar-nos um pouco melhor sobre este rei Artaxerxes quando falarmos sobre Neemias, o livro de Neemias. O nome que nos interessa realmente ficar agora é o nome de Esdras. Ele é um sacerdote. Ele é um grande homem de Deus. Sinceramente, eu creio que Esdras não tem recebido o reconhecimento devido por aqueles que são os expositores da Bíblia. Ele realmente foi um homem que reformou de uma forma tremenda a nação de Israel. Ele, juntamente com Ageu, Zacarias e Neemias, pois foram todos eles contemporâneos, conduziram a nação de Israel a uma reconstrução literal, não só dos muros, não só do templo, mas acima de tudo uma reconstrução moral, uma reconstrução de valores, uma reconstrução que coloca a pessoa e a nação de Israel de novo com dignidade. Eu creio que os países, talvez como o nosso, que passam por crises sérias e profundas, precisam que os seus líderes entendam que é no cooperar das forças, sejam elas políticas, religiosas, sociais, morais, que realmente podemos reconstruir uma nação. Nenhuma nação se reconstrói só com medidas meramente políticas. Nenhuma nação se levanta simplesmente porque tem condições financeiras. Quantas e quantas pessoas nós sabemos que têm materialmente todo o dinheiro que é disponível, no entanto vivem vazias por dentro. No entanto vivem angustiadas. No entanto afundam-se em drogas e medicamentos. No entanto muitas delas chegam ao suicídio. Muitas dessas pessoas são até estrelas de cinema, ídolos da música que nós muitas vezes, ou a população em geral, muitas vezes quase idolatra essas estrelas, mas na realidade são pessoas que precisam de Jesus, pessoas que vivem um vazio existencial tremendo.
É por isso que para levantar uma nação não bastam medidas políticas. É por isso mesmo que para que uma nação tome um rumo certo, saia dessa mesmíssima coisa, saia desse ramo-ramo da vida, saia desse caos em que se encontra, é necessário que haja uma proclamação dos valores, é necessário que haja realmente um aproximar de Deus, é necessário que esse aproximar de Deus tenha um respaldo nas políticas e nas leis que o país e o Estado faz, e é necessário que isso influencie a forma como os dinheiros públicos são gastos e a forma como os cidadãos gastam as suas economias. Então tudo está ligado, e eu creio que é a conjugação destes 4 grandes líderes que faz com que a nação de Israel tenha então um momento de viragem. Temos aqui também, eu não tenho falado de Zorobabel, que era realmente o governador. No entanto, com a presença de Neemias, esta figura, Zorobabel, fica um pouco mais na sombra, sendo Neemias que assume de uma forma muito clara a governação, pelo menos daquele período de tempo da história de Israel. Mas vamos continuar aqui o nosso texto bíblico. E vejamos então o verso 6, que diz assim: como chefe religioso, Esdras era muito versado nas leis que Moisés dera ao povo de Israel. Pedir ao rei para regressar a Jerusalém foi autorizado, porque o Senhor, seu Deus, o abençoava. Esdras era escriba versado na lei de Moisés. Esdras é mencionado várias vezes como sendo um homem que conhece bem a palavra de Deus. Nós encontramos essa declaração, por exemplo, aqui no verso 11 deste mesmo capítulo, e diz: foi esta a carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, mestre nas leis de Deus dos céus. E ainda no verso 21 nós encontramos: eu, Artaxerxes, rei, envio este mesmo decreto a todos os tesoureiros reais nas províncias ao ocidente do rio Eufrates. Deverão entregar a Esdras o que ele vos requisitar, porque se trata de um sacerdote e mestre das leis do Deus dos céus. Vemos aqui que realmente Esdras era um homem bastante versado nas Escrituras, e não era porque ele próprio se intitula dessa forma. E nós acabamos de ler como um imperador reconhece exatamente este homem como sendo um homem versado na palavra de Deus. Ele era considerado o homem que tinha um grande conhecimento desta palavra. Ele era considerado um mestre, um professor da Bíblia. De forma que esse homem levou parte do povo que ainda estava na Babilônia a se despertarem espiritualmente. Então Esdras juntou, em torno de si, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e outros que ainda estavam na Babilônia. E ele motivou-os a regressarem a Jerusalém. Esdras então chega a Jerusalém perto do mês de agosto. E eles levam cerca de 4 meses a chegar a Jerusalém. É importante lembrar que estamos muitos milhares de anos atrás, muitos séculos antes de Jesus nascer até, portanto, e que não havia aviões, não havia comboios, não havia autocarros. Provavelmente a viagem foi feita a pé e era uma viagem extremamente perigosa, uma viagem extremamente cansativa e demorada. E por isso mesmo levou este tempo todo. Mas voltemos aqui ao nosso texto bíblico no verso 10. Diz: porque Esdras tinha posto no seu coração estudar a lei do Senhor, obedecer-lhe e ensinar em Israel os seus mandamentos. Aqui este versículo é muito, muito interessante. Notemos bem que Esdras não era simplesmente um teórico. Não era um homem que simplesmente estudava a Bíblia porque, enfim, era um livro interessante de ser estudado. Eu sei que muitas pessoas estudam a Bíblia com conhecimento científico, ou seja, olham para esse livro, pois é o livro mais vendido em todo o mundo, portanto, já por essa razão seria razão fundamental para poder lê-lo como obra literária, mas também Esdras ia mais longe do que isso. Ele não queria simplesmente olhar para a Bíblia como uma obra literária. Ela era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus que deveria ser obedecida. E ele próprio não só estudava a lei, como obedecia à lei. E não só, ele não ficava por aí por obedecer, mas ele empenhava-se em ensinar os outros a obedecer à palavra de Deus. E isto faz de Esdras realmente um grande homem. Muitos acham que Esdras foi o autor deste livro, mas também do livro de 1ª e 2ª Crónicas. Há muitos estudiosos que se inclinam que Esdras terá sido o autor desses livros, assim como
Alguns creem que o Salmo 119 também terá sido escrito por Esdras. Então ele era um homem bastante apaixonado pelas Escrituras. Era um homem que amava profundamente a palavra de Deus. E vemos pela própria Bíblia o próprio Senhor Jesus Cristo a dizer exatamente isso. Que aquele que ouve a sua palavra e põe em prática, obedece, como vimos aqui, então é um homem sábio. Se você quer ser sábio no seu procedimento, aplique a palavra de Deus, viva os ensinos de Deus. Não seja um mero teórico, alguém que ouve a Bíblia e diz, ok, que ensino tão bonito, isto era muito bonito, mas não consigo fazer. Esforce-se para aplicar a palavra de Deus à sua vida. Só você pode obedecer à palavra de Deus. Não vale a pena pensar nos outros, não vale a pena dizer, isto era muito bom para o meu filho, para a minha mãe, para o meu irmão, para a minha esposa, para o meu esposo. Não interessa você pensar nos outros neste sentido. Interessa que você viva a palavra de Deus de uma forma integral. E era isso que Esdras fazia. Por isso ele tornou-se um homem tão destacado, tão reconhecido por aqueles que estavam ao seu redor. E o verso 12 de novo diz, Artaxerxes, rei dos reis, diz a Esdras, sacerdote e mestre das leis de Deus dos céus, decreto que qualquer judeu no meu reino, incluindo sacerdotes e levitas, podem regressar contigo a Jerusalém. Vemos que Artaxerxes aqui dá esta orientação, não era um mandamento, não era uma ordem, mas era uma carta de libertação. Ou seja, quem quisesse regressar a Jerusalém era livre de o fazer. Poderia voluntariamente regressar ou não a Jerusalém. É interessante ver como este imperador age para com Esdras e para com todos aqueles que estavam em Israel. Mas prossegue ainda o texto. Da minha parte e dos meus 7 conselheiros te mando que leves a lei do teu Deus para Judá e Jerusalém e que faças um relatório dos progressos religiosos verificados. Também te ordenamos que leves para Jerusalém a prata, o ouro, que nos apresentamos como oferta ao Deus de Israel. Vemos aqui o cuidado que tem ao enviar a comitiva que vai para Jerusalém. Não os mandam de mãos a abanar, não, dão-lhe as condições para a viagem, mas também eles estão interessados em saber a evolução espiritual que o povo vai ter. Então muitas vezes pensamos que não há forma de olhar para a evolução espiritual, mas há. Há muitos indicadores objetivos que nos levam a verificar se uma pessoa é espiritualmente ou não próxima de Deus. Isso tem a ver com mudanças de caráter. Alguém que diz que é muito próximo de Deus, que é unha com carne, podemos usar esta expressão popular, não é? Alguém que é realmente um relacionamento profundo com Deus. Depois no seu dia-a-dia nós vemos essa pessoa a mentir, a desonrar o pai ou a mãe, a espancar a mulher ou a beber excessivamente, a comer excessivamente, sem cuidado com a sua vida, sem controle, sem domínio próprio. Verificamos que aquilo que essa pessoa diz não tem fundamento no seu caráter. A palavra de Deus nos diz que aquele que realmente tem intimidade com Deus tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, temperança, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão. Vemos que uma pessoa que se aproxima de Deus tem que ter no seu caráter formas de manifestar isso aos outros. Então, dizer que somos muito próximos de Deus, temos uma intimidade com Deus, mas depois a nossa família verifica isso, que realmente não é bem assim. Os nossos vizinhos e amigos confirmam que, afinal, ainda temos muitos progressos para fazer. Então, eu sugiro que você que me está a ouvir, continue a fazer esses progressos, continue a caminhar, continue a vigiar sobre a sua vida, continue a viver uma vida que seja de acordo com a palavra de Deus. Pratique a palavra. Esta é a palavra de ordem neste nosso programa. Pratique a palavra. Mas o texto bíblico prossegue a dizer: se forem pessoas que não estejam familiarizadas com as leis do teu Deus, deverás ensinar-lhes. Seja quem for que recusa obedecer à lei do teu Deus e à lei do rei, terá de ser imediatamente condenado à morte, ou ao degredo, ou à confiscação dos seus bens, ou à prisão. Louvado seja o Senhor Deus dos vossos antepassados, que inspirou o coração do rei para enriquecer o templo do Senhor em Jerusalém. Nós vemos que realmente o rei aqui está interessado em que a palavra de Deus seja vivida no meio do povo.
Como seria importante se os nossos políticos tivessem esta atitude. Não com leis e medidas que muitas vezes não sei a que ponto ou onde eles querem conduzir a nação, permissões muitas vezes e leis que são aprovadas que levam o povo a afrouxar moralmente. Em vez disso, deveriam ser os políticos, os governantes, a promover valores como a verdade, valores como a integridade, valores como a seriedade e a palavra de honra, valores como a castidade e a fidelidade. E às vezes fico espantado quando vejo políticos e responsáveis, pessoas que têm autoridade, a falar de uma forma como se estes valores nada importassem para a sociedade. Como se estes valores não fizessem a diferença na forma como os cidadãos se relacionam. Quando há desconfiança das pessoas para com o Estado e do Estado para com as pessoas, quando realmente se promove a murmuração no meio das pessoas, tentando, deixar as pessoas e começar a maldizer das pessoas, declarar isto e aquilo, verificamos que realmente é um estado de desconfiança que impera. E não deveria ser assim numa sociedade de direito. Não deveria ser assim no meio de uma sociedade chamada civilizada. Não deveria ser assim, ainda mais, numa sociedade que se diz cristã. Deveríamos procurar viver a nossa vida em sociedade pelos valores mais nobres que podem ser encontrados nas Escrituras. E vemos aqui que estes governadores do tempo de Esdras perceberam isso e começaram a tornar as leis algo que promoviam vida, algo que promoviam os valores, algo que promovia a integridade e o respeito pelo outro, algo que levava as pessoas a serem sérias nos seus compromissos. E vemos realmente que esta tinha sido a razão pela qual estes decretos do imperador estavam a ser escritos e enviados. Mas vemos também aqui, eu gostaria de fazer um pequeno reparo só, que esta intenção do rei de não só dar as condições para que Esdras chegasse a Jerusalém, mas também para que o templo do Senhor pudesse então ser ornamentado, pudesse ser, diz aqui esta versão que eu estou a usar, enriquecer. Eu creio que aqui não está a falar de ostentação ou de luxúria, que infelizmente às vezes se associa a determinadas confissões religiosas. Não é disto que a Bíblia está a falar. A Bíblia não está a dizer que os políticos deveriam enriquecer monetariamente a religião. Não é isto. Creio que aqui mostra o cuidado que o imperador tinha para com as coisas de Deus. E penso que a melhor tradução não deveria ser esta palavra enriquecer, mas realmente ornamentar ou embelezar. Penso que essa seria a expressão mais adequada para mostrar o cuidado que o rei tinha para com as coisas de Deus. E realmente para com as coisas de Deus nós devemos ter cuidado. Infelizmente verificamos que às vezes as pessoas fazem as coisas para Deus com desleixo, sem nenhum primor, sem nenhum cuidado, e realmente as coisas que nós fazemos para Deus devem ser cuidadosas, devem-se procurar o belo, deve procurar o sentido da estética, o sentido daquilo que é realmente interessante, e isso deve ser algo que cada um de nós deve ter como prioridade na nossa vida, agradar a Deus acima de todas as coisas. Mas o verso 28 ainda diz: bendito seja o Senhor, também pela demonstração de misericórdia para comigo, honrando-me perante o rei e os seus conselheiros, assim como perante todos os seus poderosos ministros. Foi-me dada uma grande responsabilidade, porque o Senhor meu Deus está comigo. Consegui também persuadir alguns dos chefes de Israel a regressarem comigo a Jerusalém. Então proclamei um jejum enquanto ali estávamos, à beira do rio de Ava, para nos humilharmos perante Deus e orarmos para que nos desse uma boa viagem e nos protegesse, assim como aos nossos filhos e bagagens durante esta deslocação. Porque me envergonhei de pedir ao rei soldados, a pé e a cavalo, para nos acompanharem e nos protegerem dos inimigos durante o caminho. Ao fim e ao cabo, tínhamos dito que o nosso Deus protege todos quantos o adoram e a desgraça só vem aos que o abandonam. Agora vemos aqui Esdras diante de um dilema. Ele está com uma situação em que tinha dito que o Deus protegia aqueles que realmente o temem, e agora ele é confrontado com esta situação. E por isso ele apela para um jejum da nação. E realmente eles o fizeram.
E os que iam regressar a Jerusalém dedicaram-se à oração e ao jejum e pediram a Deus que realmente Ele os protegesse nessa sua iniciativa. E vemos no verso 23 que isso assim aconteceu. Eles imploraram em jejum a Deus que cuidasse deles e Deus assim o fez. Vemos que realmente Deus não abandona os seus filhos. E depois ele diz: pesei o dinheiro quando lhe entreguei e contei num total de 20 toneladas de prata. Avaliei também em 3 toneladas os vasos de prata e em outro tanto os de ouro. Havia também 20 taças de ouro que pesei 8 quilos. Entreguei-lhes igualmente 2 belas taças de bronze que eram tão preciosas como as de ouro. Isto mostra aqui como realmente eles estavam com muita cautela sobre todo o tesouro que iam levar. E, por outro lado, manifesta o perigo que eles enfrentavam, pois havia muitos bandidos naquela altura e seria fácil eles serem assaltados se não levassem uma guarda ao seu redor. Mas eles confiavam em Deus. E o verso 28 prossegue: consagrei estes homens ao Senhor e depois consagrei os tesouros, o equipamento, o dinheiro, as taças que tinham sido oferecidas voluntariamente ao Senhor, Deus dos nossos pais. Vemos o cuidado de que todas as coisas sejam entregues para o serviço e para a glória de Deus. Vigiem bem sobre estes tesouros, disse-lhes. Terão de os apresentar sem a mínima perda aos sacerdotes e aos chefes e aos levitas, assim como aos anciãos de Israel em Jerusalém, onde deverão ser colocados nos cofres do templo. Os sacerdotes e os levitas aceitaram a responsabilidade daquele transporte até ao templo de Deus em Jerusalém. E levantámos então o acampamento junto do rio Ava no fim de março e partimos para Jerusalém. Deus protegeu-nos e livrou-nos dos inimigos e dos bandidos durante todo o caminho, tendo chegado sãos e salvos a Jerusalém. Nós vemos realmente que Deus é um Deus fiel. E mesmo com todo este tesouro que o povo tinha para transportar, Deus protegeu-os. Não houve necessidade de uma grande comitiva de soldados. E aqui vemos a importância da oração, vemos a importância do jejum, a importância de dedicarmos tempo àquilo que realmente é importante. E verificamos que Deus é o Deus que nunca nos desampara. Eu quero deixar esta palavra consigo. Se você vive como Esdras viveu, aplicando a palavra de Deus ao seu dia-a-dia, Deus estará ao seu lado. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.